Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as notícias do Timão porque o dia foi quente. Tem jogador incomodado com o técnico Ramon Dias, tem o treinador do Corinthians sendo fritado e de uma forma interna também, e tem Renato Gaúcho sendo cotado para assumir o time no ano que vem. Tudo isso aconteceu no dia de hoje, eu vou te explicar porque a gente tem avanços, o que é verdade, o que não é. Bom pessoal, vamos por partes, né? O repórter Samir Carvalho, colunista do UOL, que tem o Café do Setorista aqui no YouTube, publicou, acho que ontem até, ou anteontem, uma notícia, eu até fiquei sabendo só durante o jogo aberto da terça-feira, né, que eu estava no ar, de que ele tinha publicado essa notícia de que alguns jogadores estavam insatisfeitos ou incomodados com decisões do Ramon Dias. E aí tem a ver... Por isso que eu estou citando aqui o Samir, porque a informação dele é muito específica. Eu já tinha de que o desconforto, a desconfiança, e tinha passado para vocês, com relação às escolhas, às decisões de Ramon e Emiliano, especialmente nesses dois jogos contra o Flamengo, elas não eram apenas da torcida. Elas eram de forma interna, mas também por parte de quem comanda o futebol. Mas, obviamente, né, quando a gente fala interna, está intramuros, né, está dentro do vestiário. O Samir Carvalho ele foi mais específico, ele conseguiu informação de que dois jogadores especificamente estavam descontentes. E ele citou, nominalmente, Fagner e Igor Coronado. O Fagner, o Fagner ele é um cara, digamos, como direi isso? O Fagner, assim, ele tem tido problemas com treinadores nos últimos tempos. E o Fagner não vem performando. Esboçou um bom momento ali na troca quando chega o Ramon, quando ele volta de lesão de um longo tempo parado, e aí até se torna né, um líder como ele né, sempre foi e tudo mais, no vestiário, nos vídeos de bastidores, porque um dos remanescentes aí, né, de um time que foi, de um elenco que foi completamente reformulado, mas de novo ele perdeu espaço. E o Fagner não é de hoje, vem tendo problemas aí de, enfim, para entrar em forma, para desenvolver o mesmo futebol, e eu não entendo, honestamente, como a diretoria renovou com o Fagner de uma forma prematura. Acho que a avaliação poderia ser feita ao final do ano, mas no meio do ano já tratou de renovar contrato com ele que tinha contrato apenas até o final dessa temporada. Enfim, o Fagner seria um desses jogadores descontentes. O outro é o Igor Coronado, que quando ele entra no jogo contra o Flamengo, chamou atenção para algumas pessoas de que ele não entra de uma forma muito intensa e muito dinâmica. Não é muito o estilo do Coronado, tá? Para quem estava imaginando, sei lá, o Coronado entrando, correndo e tal, ele é um cara mais posicionado, um cara da bola parada, um cara num passe de infiltração e tal. Esse é o jogo dele. Mas tem uma situação. O Igor Coronado foi o cara que destruiu nos jogos contra o Fortaleza, por exemplo, na Sul-Americana. E até a gente entra num consenso aqui, pelo menos a minha avaliação, é de que ele talvez não tenha que ser titular realmente. Para muitos até tem que ser. Eu acho que não. Eu acho que o Rodrigo Garro tem mais intensidade, é um cara que recompõe mais, é um cara que vem buscar o jogo. O Coronado, ele trabalha mais naquele último terço e tem muita qualidade para isso. E pode ser uma grande arma para segundo tempo. E aí, num recorte do jogo, você pode ter os dois jogando juntos, ou até mesmo quando você precisa preservar o Garro, o jogo está decidido, tira o Garro, põe o Coronado. Até elogiei aqui nos últimos tempos. Olha que luxo o elenco do Corinthians. Você pode ter um para um primeiro tempo, outro para o segundo, você pode alternar jogadores, descansar um e tal. O Corinthians tem dois meias de muita qualidade. Mas isso nem sempre agrada, né? Porque talvez na ideia, e estou falando bem talvez aqui, porque é a informação do Samir, talvez a ideia do Igor Coronado seja jogar mais, ser titular. E é normal, né, cara? Assim, num elenco você não vai agradar todo mundo. O André Hernan obteve informações de bastidores dizendo que o Ramon recebe esse descontentamento, essa inconformidade com naturalidade. Porque é aquele velho discurso dos treinadores de que o legal é ter jogador insatisfeito querendo jogar. O pior é ter jogador acomodado. Sabe aquele jogador que sai substituído e arremessa a caneleira, chuta o baldinho d'água lá, e aí vão no treinador e ele fala assim, pô, claro, ótimo, excelente. Eu não quero um jogador que se acomode com a reserva, eu quero um jogador que queira jogar, irritado de ser substituído. É aquele discurso, mais ou menos isso, foi dessa maneira que o Ramon Dias respondeu. O fato eu conversei com o Samir, inclusive, durante o dia,
e porque a gente acabou repercutindo no jogo aberto e tudo mais. E aí fui também buscar mais algumas informações, e aí ele inclusive revelou no vídeo dele, e eu tô passando aqui para vocês, não sei se vocês acompanham, né, porque daqui a pouco você... Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar falando um pouco aí dessa eliminação do Timão para o Flamengo na Copa do Brasil. Mas a diretoria do Timão acabou bancando a permanência do técnico Ramon Dias até o final do Brasileirão e da Sul-Americana. Para 2025 é difícil o Ramon Dias continuar. Por quê? Porque o treinador já não é mais unânime entre os diretores. O trabalho está sendo aí questionado por muita gente que trabalha no Corinthians. Eles entendem que o Timão tem um bom time e que o trabalho do técnico Ramon Dias poderia ser bem melhor, coisa que hoje está deixando a desejar. Inclusive, o apresentador dos donos da bola, Craque Neto, e também o jornalista esportivo Samir Carvalho trouxeram a informação que o Corinthians pensa em mudança em 2025 no comando técnico do time. E o nome da pauta do momento é o técnico Renato Gaúcho, que hoje treina o Grêmio. Mas tem outros nomes também em pauta. Caso não dê certo, né, com Renato Gaúcho, mas a princípio é Renato Gaúcho o sonho do Corinthians, não é de hoje. Duílio Monteiro Alves já tentou a contratação desse treinador, não conseguiu, ele acabou naquela época indo para o Flamengo, mas voltou a ser o sonho da nova diretoria do Corinthians. O primeiro, como falei para vocês, é Renato Gaúcho, que é aí o preferido da diretoria. Aí tem mais nome, Luiz Castro, do Botafogo, também é um sugerido no Corinthians, pode ser entre alguns diretores, ele está sendo sugerido. Depois tem o Tite, que pela história que tem, como o maior treinador do Corinthians, passa a ser pauta também. Depois vem Fábio Carille. Fábio Carille, já acho um nome aí que tem muito tempo que não faz um trabalho bom, né, que não deveria nesse momento ser pauta no Corinthians, mas ele também é pauta. Então todos esses nomes que eu citei estão sendo comentados. Muita gente vai cobrar, cadê o treinador que você falou? Olha, eu tô falando que está sendo comentado na diretoria do Corinthians. Não estou dizendo que o Corinthians está contratando, são nomes que estão sendo estudados. Tem um Cifute para analisar o passado do treinador, né? Por exemplo, como tem nome de treinador sendo analisado, sendo comentado, também tem nome de jogadores sendo analisado e comentado. Não é segredo para ninguém que Fabinho Soldado, né, que trabalhou muito tempo no Flamengo, conhece muito Davi Luiz, tá tentando aí a contratação do zagueiro Davi Luiz, tendo em vista que o contrato do jogador termina em dezembro e ele não deve renovar. Outro sonho do Corinthians é repatriar novamente o zagueiro Marquinho, que é um jogador jovem ainda, tem uma bola apurada, joga muito, é jogador titular da defesa da seleção brasileira. Então são muitos nomes ventilados, tanto por parte de treinador, como por parte de jogador. O que é mais certo é se o Ramon Dias não desempenhar desse final do ano, dessa reta final aí, um melhor futebol, não conseguir livrar o Corinthians da segunda divisão e não apresentar um futebol bom, ele vai cair sim. O técnico para 2025 será uma outra pessoa. E esses nomes que eu citei são os nomes mais comentados do momento. Mas Ramon Dias, a diretoria está entendendo aí que ele tem um time bom para fazer um trabalho bem melhor do que faz hoje. E eu, sinceramente, não estou gostando do trabalho do Ramon Dias. É uma opinião própria minha, uma opinião pessoal. Não estou gostando. Acho que o Corinthians poderia mesmo estar desenvolvendo o melhor futebol. O Corinthians não tem um sistema ofensivo que faz aí marcar gol. A defesa do Corinthians é ruim. O meio de campo do Corinthians, ele não consegue dar liberdade para fazer o Galo jogar. Então o Corinthians, sinceramente, o time que tem hoje, no início do ano, tinha um time ruim. Então não dá para cobrar muito do treinador, não. Mas hoje, tanto a diretoria quanto os torcedores pode cobrar do Ramon Dias, porque o time do Corinthians hoje é um time qualificado. Tem muitos jogadores
excelente, jogador de seleções que estão no Corinthians. Carrillo joga muito, né? Memphis Depay joga muito, Gal joga muito. São jogadores. O goleiro Hugo Souza joga muito. O Corinthians tem muito jogador de seleção. E por que não desenvolve um melhor trabalho? Porque o técnico Ramon Dias, mais o seu filho Emiliano Dias, não estão sabendo fazer esse time jogar, fazer esse time marcar gol, equacionar essa defesa que tem levado muito gols. Então, se o Corinthians aí perder, por exemplo, o Cuiabá e Palmeiras, o Ramon Dias já cai antes de chegar no final do ano. Mas se ele conseguir ganhar esses 2 jogos, ele será mantido. Por quê? Para livrar o Corinthians do rebaixamento. E ano que vem, o Corinthians quer um novo treinador. Isso não é segredo para ninguém que o Corinthians quer um novo treinador. E com certeza isso vai acontecer, porque Ramon Dias não agrada aí a maioria dos diretores do Corinthians. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do trabalho do Ramon Dias? Vocês estão gostando? Você acha que o time do Corinthians, ali com o Ramon Dias, não poderia estar fazendo um trabalho melhor? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like. E se não é inscrito ainda, deixa sua inscrição no vídeo, porque isso nos ajuda muito aqui na plataforma. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.